Olá, alunos que estão aí mais uma vez dedicados, assistindo a mais essa videoaula. Parabenizo a todos por estarem aí se esforçando, para entender esse momento ruim pelo qual estamos todos passando, E essas aulas aí à distância são necessárias para que a gente continue aprendendo, alguma coisa de uma forma ou de outra, Os alunos que estão tendo acesso aos aplicativos do Google Classroom, lembrem-se sempre de preencher o formulário, fazer as questões, sempre tem uma ou duas questões de múltipla escolha para poder validar a presença de vocês, ok? Vamos para a nossa aula de hoje, a aula de número 60, E a gente vai dar uma continuidade para a questão dos contos, E já a gente vê que abordagem que a gente vai fazer agora com relação aos contos ou aos aspectos linguísticos da língua portuguesa. Na aula anterior a gente também estudou um continho, A gente viu ali uma conversinha mineira e fizemos uma análise da ortografia, do uso do S ou do Z, ok? Então, para essa aula, os objetivos são analisar os aspectos linguísticos do conto, a gente vai explorar ali a questão da norma culta, da gramática, da língua portuguesa. Vamos analisar o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto e o uso das preposições, Uma breve retomada para poder entender o objeto direto e indireto. Ok? Então, vamos lá. Então, eu trouxe para vocês aqui As Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. É um livro que o escritor traz ali alguns personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, bem interessante, e que foi o conto, um conto que fez ali uma intertextualidade, na verdade uma obra literária, um livro que acabou sendo mencionado num outro conto que a gente leu, da Clarice Lispector. Então a gente analisou um conto da Clarice Lispector que o desejo da personagem principal era ter acesso a esse livro, As Reinações de Narizinho. Então isso a gente chama de intertextualidade, quando os textos dialogam, quando os contos, as crônicas, os romances mencionam outros contos, outras crônicas, outros romances já escritos. Então a gente tem ali esse recurso da intertextualidade. O Monteiro Lobato, ele é bem famoso, um escritor bastante conhecido por muitos de vocês. Ele, no dia 18 de abril, ele completaria 131 anos, Então, a gente trouxe aqui um slide que faz aí uma homenagem a ele, nesse momento da vida dele que ele estaria aí completando essa idade, Ele tem vários livros publicados, tem livros digitais, livros disponíveis para leitura, para fazer ali o download do arquivo em PDF na íntegra, E que a leitura dos contos dele, dos romances, de todas as obras literárias que ele publicou contribui muito para a gente conhecer bastante, Não só da criatividade, da inventividade do escritor, mas conhecer bastante da nossa cultura brasileira também, certo? Vamos ler aqui um fragmento aqui de um texto dele. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha, de costura, ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim tão sozinha nesse deserto. Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou narizinho como todos dizem. Narizinho tem 7 anos, é morena como jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Então, Reinações de Narizinho pode ser considerado o volume síntese da coleção infantil de Monteiro Lobato. Nelas são apresentadas as principais personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, espaço rural, onde se desenrolam todas as mais inimagináveis aventuras vividas pelos personagens de Lobato e por todos aqueles com os quais eles interagem nos vários tomos da coleção de livros destinada ao público infantil. Vamos fazer um teste agora. Então, a gente teve a possibilidade aí de entrar em contato, com 2 obras literárias, E agora a gente vai ver como que vocês estão se apropriando dos conceitos. Vamos lá ver o exercício 1, pessoal. Olha lá. Observe a frase. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, morava uma velha de mais de 60 anos.
Agora a gente vai fazer uma abordagem mais dos aspectos da língua portuguesa, né, os aspectos linguísticos, certo? Então, a palavra numa está em destaque, né, foi grafada na cor vermelha, e com relação a isso, existem duas possibilidades aqui para vocês tentarem acertar qual alternativa que está melhor elaborada, né, e que atende aí aos padrões da língua portuguesa. Então, pode-se dizer na primeira alternativa que numa é formado pela preposição em mais o artigo indefinido uma e se refere ao verbo morar. Ou pode-se dizer que numa é formado pela preposição em mais o artigo indefinido uma e se refere ao substantivo casa. Então, vocês vão ler com atenção, tentar se lembrar das questões de preposição, de locução prepositiva e acertar aí, marcando apenas uma alternativa. E a gente já volta para conferir. Voltando então, o pessoal acertou quem marcou a primeira alternativa, né? Então, a palavra numa é formada pela preposição em mais o artigo indefinido uma e se refere ao verbo morar. Então, a gente vai ver depois, futuramente, né, que vocês, quando forem estudar em regência verbal, vocês verificarão que os verbos, eles seguem uma determinada regência, uma determinada norma. Então, quando eu digo fulano mora em algum lugar, eu tenho que o verbo morar, ele exige a preposição em, ele é regido pela preposição em. O que isso significa? Significa que toda vez que eu for elaborar uma frase utilizando o verbo morar, necessariamente o em deve estar na frase, senão a frase do ponto de vista gramatical está incorreta. Né? Então eu pergunto, que lugar você mora? Não, eu tenho que perguntar em que lugar você mora, porque o em é uma preposição, né, exigida pelo verbo morar, né? Então, quando eu somo, né, quando eu formo duas palavras ali, né,
articulo elas para formar uma única palavra. Então, na língua portuguesa, a gente tem que em mais uma formou ali uma locução prepositiva. Foi dali que surgiu a palavra numa, né? Então, a gente tem a preposição em embutida. Então, se eu digo, mora lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, ou mora numa casinha branca, eu tenho que numa é em mais uma. E mora no sítio, no também tem o em, é em mais o. Então, em mais o formou no, em mais a formou na, em mais essa, nessa, eu posso dizer, ela mora nessa casa, o em está ali junto com o essa, né? Então, fez ali uma locução prepositiva e atendeu a regra de regência verbal, né? Então, o verbo morar exige a preposição em. Quem mora, mora em. Então, ela mora na casa, sim, na é em mais a. Então, está correto dizer ela mora na casa, certo? Vamos ver mais exercício para a gente ir se apropriando desses conceitos, galera? Olha o exercício 2. Vamos ler comigo aqui. Que tristeza viver assim, tão sozinha neste deserto. Primeira possibilidade. Neste é igual a em mais este, deserto, e é o objeto direto do verbo viver, pois é semelhante ao verbo morar e exige a preposição em. Segunda possibilidade, nem é igual a em mais este, deserto, e é o objeto indireto do verbo viver, pois é semelhante ao verbo morar e exige a preposição em. Será que é um pouco confuso? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e marcar um X numa das alternativas e a gente volta para explicar e verificar qual alternativa seria correta, ok?
Voltando então, pessoal, vamos verificar. Então, quem marcou a segunda possibilidade de resposta acertou, né? Por que que acertou? Porque o aluno se lembrou que se eu tenho um verbo, né, que no caso aqui é viver, e ele está ocupando a mesma semelhança, a mesma função do verbo morar. Então, quem mora, mora em algum lugar. A gente já sabe que essa preposição em vai estar junto com o verbo morar. Então, a gente tem que, se eu digo moro em Curitiba, esse em Curitiba vai ser o quê? Objeto indireto. Sempre que o verbo precisa de preposição, o objeto será indireto, né? Que nem gostar. Eu digo, João gosta da Maria. Opa, se quem gosta, gosta de, e de é uma preposição, então a gente tem que da Maria é o objeto indireto do verbo gostar na frase João gosta da Maria, certo? E aqui o verbo viver, ele está no mesmo significado do verbo morar, então ele exige a preposição em e, consequentemente, o local onde se vive vai ser o objeto indireto do verbo. Indireto porque ele exige a preposição de, certo? Então, neste deserto é o objeto indireto do verbo viver, pois é semelhante ao verbo morar e exige a preposição em, né? E em mais este formou neste. Lembra que a gente já viu as locuções prepositivas, né? Em mais esta, nesta. Em mais isso, nisso. Em mais aquele, naquele. Né? Então, a gente vai ter aí essa preposição, né, que somada, articulada a outros pronomes possessivos indefinidos, adquire aí uma nova conotação, uma nova palavra, certo? Então, as preposições essenciais, só para a gente retomar aí o que foi visto já em aulas anteriores, então lembrando que as preposições são a, antes, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, perante, para, por, sem, sobre, sob e traz. Traz com S, né, e acento agudo no A. Né? Professora, dá um exemplo ali da primeira preposição, o a. Em que contexto que eu uso esse a sendo preposição? Né? Porque geralmente a gente aprende que o a é um artigo definido, né? O a, os as, os artigos definidos. Então eu tenho a aluna, as alunas, certo? Aí é um artigo definido normal. Mas quando eu digo assim, eu me refiro à aluna que gosta de língua portuguesa. Opa, eu me refiro a essa aluna. Então, o verbo referir-se, ele exige uma preposição, que é a preposição a. Tá? Então, se eu vou fazer uma frase, aí eu pergunto, quem você se refere? Ou eu pergunto, a quem você se refere? Então, acertou quem pensou que vai ter que ter o a na frente, já que quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Então, eu digo, a quem você se refere? Tem que ter o a ali. É a mesma coisa de gostar. Quem gosta, gosta de. Então, de quem você gosta. Eu não posso simplesmente ignorar essa regra aí, né, de que o verbo gostar exige a preposição de e perguntar, quem você gosta? Não, é de quem você gosta, o correto. Certo? Então, para a gente ir aprendendo aí como que funciona essa regência dos verbos, né, que exigem as preposições, ok? E a gente tem outras preposições, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, com. Né? Eu posso utilizar lá o verbo simpatizar-se. Eu me simpatizo com você. Casar-se, né? A fulana casou com o ciclano. Então, o verbo casar-se, o verbo simpatizar-se exige a preposição com. Né? Logo, a gente tem que, se o verbo exige uma preposição, né, as palavras que vêm em seguida e que têm ligação com esse verbo, a gente vai chamar de objeto indireto, ok? Então, a gente tem aqui só um quadro para vocês, né, darem uma analisada para retomar aí essa questão das preposições e das locuções prepositivas, que é quando a gente faz a contração. Então, nós temos lá, ó, de mais o formou do, de mais ele, dele, de mais este, deste, de mais isto, disso. E assim vai, né? A gente tem aqui na segunda coluna que a preposição em mais o artigo definido o formou no. Em mais o pronome pessoal do caso reto ele formou nele, né? Se fosse ela, seria nela. E aí a gente tem e mais este, isso, nisso, que são os pronomes demonstrativos, aquele, aquela. Então, em mais aquele, naquele, em mais isso, nisso, em mais um, num. Então, a gente tem ali as locuções prepositivas a partir da preposição em, né? E para que a gente utiliza as preposições, então? Para, quando estivermos ali utilizando determinados verbos, essas preposições, elas complementam a regência de determinados verbos, né? E vejam uma curiosidade com relação à terceira coluna, o uso do verbo por. Então, vejam que por, ele vem de per, né? E que somado com o formou a palavra pelo, né? Somado com a formou pela, caminhe pela direita, por exemplo.
somado com os pelos e com as pelas, né? E a gente tem na última lá a preposição a, né, somada a mais a dá a. Nossa, professora, mas como que soma a mais a? Como que fica isso? Quando eu uso, por exemplo, o verbo ir, eu digo eu vou à escola, no presente, né? Eu vou, tu vais, ele vai. Então, eu vou à escola. Opa, escola é um substantivo feminino. Naturalmente, escola exige ali um artigo feminino na frente, né? Normal, um artigo a. E o verbo ir exige a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Né? Então, eu vou à escola, eu vou ao supermercado, eu vou ao hospital. O a tem que estar na frase por causa do verbo ir. Né? Quando eu conjugo o verbo ir, ele exige a preposição a. Então, quando eu tenho o a, preposição do verbo ir, mais o a, artigo feminino na frente da palavra escola, né, de outras palavras que são substantivo feminino, a gente tem ali o a craseado. A diferença vai ser que eu coloco ali o a crasado. Então, eu vou à escola com crase, vou à missa com crase, né? E por aí vai. Também posso ter no plural, né? O as, ok? Então, vamos seguindo aqui. Os termos integrantes da oração, então. O objeto direto. O objeto direto é um termo da oração que completa a significação do verbo transitivo direto sem preposição obrigatória. Então, eu digo, Carlos vendia livros. Livros é o objeto direto do verbo vender, certo? Eu pergunto, o que Carlos vende? Ele vende livros, não precisa de preposição. O verbo vender não exige preposição, ele é transitivo direto. Então, livros seria o objeto direto. Na segunda frase, pessoal, observem lá. Carlos os vendia. Então, esse os aqui, agora, ele não é aquele artigo definido, ou a, os, as, né? Esse os aqui, ele se refere a livros. Está substituindo a palavra livros, certo? Então, a gente tem que esse os é o objeto direto porque significa livros, né? Então, eu digo Carlos os vendias, certo? E vender, verbo transitivo direto. Muito bem. Então, o que a gente tem? Os pronomes o, a, os, as funcionam como objeto direto e os pronomes lhe, lhes como objeto indireto. Já os pronomes me, te, se, nos, vos podem assumir a função de objeto direto ou indireto. Vai depender da frase e do sentido que o verbo ocupa na frase. Ok? Nossa, professora, meio confuso. Então, vamos para os exercícios para ver se a gente começa a compreender melhor isso tudo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, os alunos fizeram a lição. Verbo fazer, quem faz, faz alguma coisa, né? É um verbo transitivo direto, né? Então, se eu falar, os alunos fizeram e ponto, todo mundo vai perguntar, mas fizeram o quê, professora? Tem que ter um objeto direto, né? Fizeram a lição, né? Já que o verbo não pede preposição, então eu tenho um objeto direto ali, a lição. Agora, meu namorado comprou um carro novo, né? O comprar, ele segue a mesma linha ali, a mesma norma gramatical do verbo fazer, né? Por quê? Porque ele aqui, nesse caso, está ocupando uma função de verbo transitivo direto, né? Comprou alguma coisa, ele comprou um carro novo. Então, esse é o meu objeto direto do verbo comprar, né? Não precisa ter preposição, porque quem compra, compra alguma coisa, não pede preposição, certo? É diferente de dizer quem gosta, gosta de alguém. Então, o de tem que estar, né, uma preposição exigida pelo verbo. Aí sim, ele seria indireto. É diferente de dizer quem mora, mora em. Né? Quem compra, compra algo. Então, comprou um carro novo é o objeto direto do verbo comprar. Então, quanto à classificação dos objetos, eles podem ser direto e indireto, como a gente está vendo, né? Direto, geralmente, os objetos diretos, eles são abreviados em OD, ele liga-se ao verbo sem preposição. Pode ser substituído pelos pronomes o, a, os, as. Já os objetos indiretos, eles ligam-se ao verbo por meio de preposição. Né? Lembrando as preposições lá, de, com, por, em e etc. Ok? Vamos fazer exercícios para ver se vocês estão começando a entender e fazer relações conceituais de tudo que a gente está estudando hoje. Então, observe a frase. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda... E aí, nessa frase, o objeto direto do verbo se refere a, do verbo ver, né? Vamos analisar o verbo ver. Primeira possibilidade, letra A, casinha branca. Letra B, ao sítio do Pica-Pau Amarelo. Letra C, Dona Benta. Ou letra D, varanda. Então, tentem acertar isso, essa questão aí, marcando um X numa das alternativas e a gente já volta para conferir.
Então, galera, verificando, observem quem marcou um X na letra C, acertou, né? Então, se refere à Dona Benta. Vamos para mais exercícios? Observe a antagonista do conto Felicidade Clandestina de Clarice Lispector. Que talento tinha para a crueldade? Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar? Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Como casualmente, informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o. Como, casualmente, informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. As palavras em destaque constituem: alternativa A, o objeto direto do verbo possuir. Alternativa B, o objeto indireto do verbo possuir. C, o objeto direto preposicionado do verbo informar. Ou D, o objeto indireto do verbo informar. Um tempo para vocês pensarem. E aí, galera, vamos verificar? Então, quem marcou a letra A, o objeto direto do verbo possuir, acertou. Muito bem, estamos conseguindo compreender aí. Observem aqui agora, vamos ler. Disse-me que se eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. Questão 3 agora. Na frase, disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Uma especial atenção aqui para a palavra o.
Alternativa A. Esse o se refere ao livro e é objeto direto do verbo emprestar? B. O se refere ao livro e é objeto indireto do verbo emprestar? C. O se refere ao livro e é objeto direto do verbo passar? Ou letra D. O se refere ao livro e é objeto indireto do verbo passar? Um tempo para vocês tentarem acertar essa questão. Então, galera, verificando aí, acertou quem marcou um X na letra A, né? Então, esse o se refere ao livro e é o objeto direto do verbo emprestar, ok? Vamos para mais uma. 4. Na frase, tenho pensado em falar com algum carteiro. Alternativa A, em falar é objeto direto do verbo pensar. Em falar é objeto indireto que complementa o sentido dos verbos tenho pensado. Alternativa C, carteiro é objeto direto do verbo ter, flexionado na forma tenho, ou D, algum carteiro é objeto direto do verbo falar. Mais um tempinho e a gente volta na sequência.
Voltando então, galera, verificando, olha lá, quem marcou um X na letra B, né? Em falar é o objeto indireto que complementa o sentido dos verbos tenho pensado. Muito bem, mais um exercício para aprender bem isso. Observe a frase, Narizinho tem 7 anos, é morena como jambo, gosta muito de pipoca. Alternativa A, 7 anos é o objeto direto do verbo ter. B, de pipoca é objeto indireto do verbo gostar. C, é morena como jambo, se refere a narizinho, pois é predicativo do sujeito. E letra D, todas as alternativas estão corretas. Um tempo para vocês analisarem com cautela essa questão.
Então, galera, vamos retornar. Essa questão exigia de vocês uma memória do passado, né? Lembrar o que é um predicativo do sujeito. Então, acertou quem marcou que todas as alternativas estão corretas, certo? Então, na aula de hoje, galera, a gente aprendeu aí um pouco mais, né, sobre contos, fizemos aí uma análise dos objetos direto e indireto, estão aqui as referências para vocês estudarem mais, pesquisarem mais, né? A questão linguística aí com relação à transitividade dos verbos requer um pouco mais de treinamento, de exercício para a gente aprender, certo? Agradeço imensamente a participação de todos. Continuo insistindo, né, na questão de que a gente deve permanecer em casa, fazer de tudo possível para evitar aglomeração, né? Então é isso, a aula de hoje é isso e parabéns a todos por estarem acompanhando.